Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Malaquias, capítulo 1, versículos 6 e 7. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Ao meditar sobre esta passagem, o Senhor me levou a refletir sobre a nossa oferta diante do Senhor. E quando digo oferta, não falo somente de oferta financeira, pois como qualquer outra é algo voluntário, mas falo das ofertas diárias de entrega ao Senhor. Quando diz que temos que apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o culto racional, está também referenciando oferta. Agora, voltando ao texto, imagine que aquele pão imundo fosse um pão embolorado. Pois é, muitas pessoas têm oferecido este tipo de pão diariamente no altar e não se dão conta disso. Acabam passando mal e não sabem o porquê. E nos dias de hoje, infelizmente, se tornou algo comum que passa desapercebido. É triste ver que as pessoas não têm vontade de levar uma vida com Deus a sério. Preferem as facilidades deste mundo. Prometem uma coisa para Deus e não cumprem. Começam e não terminam. E na maioria das vezes usam a desculpa. Deus entende. Deus sabe de todas as coisas. Acham que Deus é brinquedo. Deus entende a obediência, mas se você tem vivido entregando o pão imundo, infelizmente, tem desonrado e tornado o altar do Senhor desprezível. Você pode até ser fiel nas ofertas materiais, mas não adianta de nada se sua vida é apresentada diante de Deus, cheia de mentiras, hipocrisia, sendo considerado por Deus pão imundo. Se você ler o livro de Malaquias, Deus já começa dando uma sentença para o povo de Israel, que já conheciam as leis do Senhor. Ele faz uma pequena comparação entre os povos, Israel contra Edom, ou seja, os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú, que foram rejeitados por Deus por ter dado as costas para as leis do Senhor, por optarem em desobedecer. Naquela época, Deus estava falando com os sacerdotes considerados a autoridade máxima da fé, que infelizmente eram hipócritas, viviam de aparências, falavam e ensinavam o que não praticavam, coisa que Deus abomina e odeia, como ele mesmo fala nesse mesmo livro. Para Deus, a obediência, lealdade e fidelidade não é somente ir para a igreja, devolver dízimo ou dar ofertas. Vai muito além disso. São ofertas físicas e espirituais. Isso inclui como nós temos vivido dia após dia. A infidelidade do homem em quaisquer situações, mentiras, maus hábitos, pensamentos profanos e impuros, Deus abomina e odeia esse tipo de comportamento, pois se sente traído pelo homem quando o mesmo tem essa atitude de hipocrisia. Temos que ser fiéis a Deus em tudo, pois tudo é considerado oferta perante a Deus. A oferta não é só dinheiro, mas sim tudo aquilo que representa a fé e a confiança nele. A oferta reflete aquilo que está dentro de nós, é o nosso espelho interior. E quero concluir dizendo, se estamos vivendo a vida de Jesus, não vivemos mais nós, mas Cristo em nós. E essa vida agora vivemos pela fé no Filho de Deus. Você consegue compreender isso? Ou ainda está preso com aquilo que pode tocar ou ter? Mesmo que tenha pensado, Malaquias
No Velho Testamento, eles viviam debaixo da lei de Moisés, onde eram exigidos sacrifícios perfeitos do povo. Hoje estamos na era da graça, não precisamos mais sacrificar. Mas, para que se cumprisse a palavra, o sacrifício de Cristo foi perfeito na cruz do Calvário, não foi? E é justamente por ser perfeito que podemos ter a vida eterna hoje, e não mais viver debaixo da lei, sacrificando animais em nosso lugar. Mas será que depois dessa certeza não devemos fazer mais nada? Para ser salvo, somente crer e viver seus princípios, pois Jesus já fez tudo o que era necessário para termos essa salvação. Ou seja, devemos oferecer nossos corpos a Deus. Devemos ser devotos, cultuar nosso Salvador pessoal através de nossas vidas, de nossas forças, de nossos recursos, de nosso entendimento. Até mesmo se hoje podemos fazê-lo, é porque Ele nos deu a vida eterna. Como vemos descrito no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gostaria que você pensasse sobre isso. Será que tenho oferecido o melhor de mim, ou só o que me resta? Será que em relação ao tempo tenho me dedicado com qualidade para me relacionar com Deus, ler a palavra, orar, pregar, falar de Cristo, ou estou sempre na correria e só faço isso aos domingos na igreja ou quando dá? Será que tenho oferecido o meu corpo a Deus ou a mim mesmo, usando somente ao que me dá prazer pessoal, usufruindo as delícias do mundo? Oferecer uma oferta perfeita é fazer aquilo que Ele te ensinou na palavra através do discernimento do Espírito Santo. Não pelas suas concepções ou tradições humanas, mas pela revelação através daquilo que Jesus ensinou e cumpriu. Se for para apresentar e entregar algo para o Senhor, que seja o melhor, o puro, o santo, o louvável, as nossas primícias e aquilo que vai engrandecer o nome do Senhor em tudo. Viva esse dia como uma oferta agradável ao Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, graças nós te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Entregamos, Pai, estas primeiras horas, as nossas primícias a Ti. Entregamos tudo o que temos e o que somos. Consagramos tudo diante do seu altar, para que a cada dia mais o Senhor cumpra e estabeleça aquilo que o Senhor preparou para nós nesse dia. Sabemos que tudo está diante do seu controle e na sua direção, que nada foge diante dos teus olhos. Se até mesmo um pensamento nosso for, Senhor, contrário àquilo que o Senhor disse, o Senhor já colheu essa informação. Se foi uma palavra dita, Senhor, em um momento, Pai, de cansaço, o Senhor já sabe. Então, Pai, ensina-nos. Ensina-nos a ter a palavra certa, ter, Senhor querido, o comportamento correto, saber a maneira de agir e como nos comprometer diante de tudo aquilo que o Senhor propôs para nós. Nós somos gratos a Ti, nós entregamos estas primícias a Ti, para que o Seu nome seja exaltado, o Seu nome seja glorificado e a cada vez mais, Senhor, o Seu Evangelho seja visto em todos os lugares aonde nós formos. Muito obrigado, Pai. Graças te damos. Consagramos tudo que temos e que somos. Consagramos tudo diante do seu altar para que se cumpra e se estabeleça o seu querer em mais este dia. Muito obrigado. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.